Olá, turmas do primeiro ano, tudo bem? Sou o professor Márcio Alves, professor de Química da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Aires de Souza, e a gente vai estar respondendo com vocês aqui a última atividade que eu passei sobre separação de misturas. A gente vai debater alguns pontos importantes, é uma atividadezinha pequena, né, com 7 questões, e a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então vamos lá. Bom, turma, estamos de volta aqui com a nossa atividade domiciliar, que ela trata sobre o conteúdo de separação de misturas. É uma atividade que contempla a data do dia 1º de abril, uma atividade de 7 questões, né? Uma atividadezinha curta, mas que possui um aprendizado grandioso aí para vocês, tá certo? Então, assim, a separação de misturas, pessoal, é um conteúdo que ele vai trabalhar com o conteúdo de misturas, né, que a gente viu em sala de aula ainda. Vimos aí a diferença entre as misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Falamos um pouquinho aí sobre as substâncias coloidais também, certo? E agora a gente vai trabalhar com a separação, né? Como separar essas misturas. Essa separação, ela vai servir, né? Ela vai trazer para a gente algumas substâncias importantes, né, através dos métodos que a gente vai citar aqui na atividade. Podemos citar aí alguns exemplos, como alguns medicamentos, alguns alimentos industrializados que chegam à nossa mesa, né, que mostra, né, a importância da química na nossa vida, né, a transformação da matéria como um todo. Certo? Então vamos lá para a resolução das questões. Na primeira questão nós temos: associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. Então, aqui na primeira coluna, nós temos algumas atividades diárias, que a gente visualiza com facilidade aí no nosso dia a dia, e na segunda coluna nós temos algumas operações básicas de laboratório e alguns fenômenos físicos, né? Lembrando que os fenômenos físicos são aqueles que a gente pode reverter esse fenômeno, né, trazendo a sua origem, diferente dos fenômenos químicos, que uma vez transformada aquela matéria, não consigo mais obter os reagentes iniciais, tá certo? Então vamos lá. A sublimação, né, que é o primeiro fenômeno aqui, a gente citou e trabalhou ele em sala de aula, né? Vimos que a sublimação, ela é uma mudança de estado físico da matéria, né, que ela vai trazer para a gente aí a mudança do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, né? Do estado gasoso para o estado sólido. Trabalhamos com a sublimação, né? No exemplozinho aí da liofilização, que é quando eu tenho alguns alimentos congelados, né? Na qual eles vão evaporar diretamente, né? Passando do sólido para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. A diluição é quando eu diluo algum material, alguma substância, né? Muitas vezes essa substância ela está na sua forma concentrada e eu vou diluir com algum solvente, né? No caso aqui é a água, fazendo com que essa substância ela fique menos concentrada. A filtração é uma separação de mistura. Podemos aqui citar o exemplozinho do trato, né, da nossa água potável, que passa por uma filtração, né, para tirar alguns componentes sólidos, né, que ficam suspensos na água. A extração, o próprio nome já está dizendo, né, que é extrair algum tipo de substância, seja ela líquida, seja ela gasosa, através de um cheiro, de um odor, né, de algum tipo, principalmente de materiais oriundos da natureza. E nós temos a dissolução, que é quando eu tenho um material sólido que, ao ser adicionado em um material líquido, ele vai se dissolver, né? Vai se dissolver em água ou num líquido que a gente colocou esse sólido. Então, com base na explicação, a gente vai associar com a primeira coluna. Então, bora lá. A sublimação, ela vai estar relacionada com quem? A primeira atividade diária que nós temos aqui é preparar refresco de cajá a partir do suco concentrado. Então, é quando eu faço um suco, né? Eu compro aquela polpa que está na sua forma concentrada e adiciono água, fazendo com que ela fique menos concentrada, se transformando no refresco. A sublimação, ela trabalha com mudança de estado físico, então, com certeza, não vai ser o item 1.
2. Adoçar o leite. Adoçar o leite é colocar açúcar no leite, né? Também não trabalha separação, mudança de estado físico. Então, não é o 2. 3. Preparar chá de canela, né? Também não vai trabalhar a mudança de estado físico, né? Preparar um chá de canela é quando eu adiciono a canela, né, que é o vegetal, em água fervente para obter o chá. 4. Usar naftalina na gaveta. Isso aqui a gente visualizou, né, trabalhou. A naftalina é aquela bolinha branca, né, que a gente coloca em alguns cantos da casa, coloca em guarda-roupa. É um material sólido, né, que ele vai passar diretamente para o estado gasoso através da sua evaporação. Ou seja, não tem a passagem pelo estado líquido, né? Então, a naftalina, na verdade, ela desaparece com o tempo, né? Exalando um odor, né? Um cheiro forte. Então, no caso, a sublimação está relacionada com a naftalina na gaveta, ou seja, é um método de separação, ou o fenômeno de separação aqui é a sublimação. Então, aqui no caso vai ser o 4. A diluição. Sobrou aqui para a gente preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado, né? Que é quando eu coloco água, né? Coloco esse suco concentrado com água, que ele vai diluir, né? Então, é o item 1. Quando eu adiciono a polpa com água, aquela polpa ela vai ser diluída, ficando menos concentrada, né? Filtração. Nós temos aqui o item 2, adoçar o leite. Adoçar o leite é colocar açúcar no leite, então não é. Preparar chá de canela, também não vai ser, porque a filtração ela não vai estar relacionada à preparação desse chá, que é quando eu coloco a canela em água fervente. E 5, coar a nata no leite. Então, no caso, quando eu vou coar a nata no leite, eu vou estar fazendo uma filtração, né? Na qual a nata ela vai ser separada do leite através desse método de separação. Tá certo? Então, no caso aqui é o item 5. A extração ela vai estar relacionada com a preparação do chá de canela, porque uma vez que eu coloco a canela em água fervente, ela vai extrair, né, a essência, o cheiro, a cor, as características organolépticas desse vegetal, fazendo com que o chá ele fique bem elaborado. Então, no caso aqui, a extração está relacionada à preparação do chá, que é o 3. E, por último, a dissolução, que é quando eu coloco o açúcar no leite, né? Que esse açúcar ele vai ser dissolvido pelo líquido, dissolvido pelo leite. Então, no caso aqui, é o item 2. Então, a sequência nós temos aqui 4, 1, 5, 3, 2, que vai nos dar a opção correta, que é o item E. É de escola. Né? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Na obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar, além de outras etapas, realiza-se. Pronto. Então, entendendo aqui o enunciado da questão, nós vamos ter que obter o sal separando ele da água do mar, né? Então, quais etapas de separação de misturas, né, que nós vamos relacionar aqui nos itens abaixo, vão estar inseridas aqui nesse processo? Item A, sifonação e filtração. A sifonação, pessoal, é um método de separação na qual eu utilizo a separação de dois líquidos através de um sifão, né, na qual um dos líquidos vai passar para um local mais baixo, né, o local mais alto para o mais baixo através de sifão, uma vidraria de laboratório. E a filtração é quando eu tenho a separação de um sólido de um líquido através de um filtro, né? Então, não vai ser a opção A. B, cristalização e fusão fracionada. A cristalização ela vai estar dentro do processo da obtenção do sal, né, que é quando eu tenho, né, a cristalização, o material sólido formado. Só que a fusão fracionada ele vai ser um método que vai separar dois materiais sólidos, né, na qual um deles vai passar para o estado líquido, né, que a gente viu isso em conteúdos passados. Né? Fusão é a passagem do estado de agregação da matéria do sólido para o líquido. Então, um dos materiais vai passar para o estado líquido.
No caso, 2 materiais sólidos. Então, não vai ser essa a opção. C. Decantação e destilação fracionada. A decantação, pessoal, é quando eu tenho partículas muito pequenas, né, suspensas em um líquido, na qual elas vão decantar, né, de forma bem lenta, né? Então, no caso, não vai acontecer isso. E a destilação fracionada é quando eu tenho uma solução não azeotrópica, né? No caso aqui, de 2 líquidos, que vai ser separado pela diferença, né, da temperatura de ebulição. Então, também não vai ser essa a opção correta. Item D, catação e centrifugação. A catação é um método manual, né? A gente cita até o exemplozinho da catação do feijão, né? Então, já descarta a opção D. Centrifugação, eu tenho também um método na qual vai empurrar as partículas mais densas para o fundo do recipiente de forma rápida através de centrífuga. Então, não é a opção correta. Item E vai ser a nossa opção. Por quê? Porque para obter o sal de cozinha, primeiro a água ela vai evaporar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ficando somente o sal na forma de cristais. Tá certo? Então, no caso aqui, cristalização. A opção correta é terceira questão. Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Sabe-se que a água do mar é salgada e que contém principalmente cloreto de sódio dissolvido. Das alternativas abaixo, escolha uma que permita separar os 3 componentes dessa mistura. Então, primeiro vamos entender aqui nossa mistura, né? Ela contém 3 componentes, que vai ser a água, o sal e a areia, e nós vamos ver qual das opções vai conseguir separar esses 3 componentes. E tem a catação, né? Catação não vai ser, vimos aí que a catação é um métodozinho manual, né? Na qual eu divido materiais sólidos, né? Seja por diferença de tamanho, seja por diferença de qualidade, né? Então, não vai ser a opção correta. Item B, peneiração. A peneiração ela também vai trabalhar com separação de materiais sólidos pela diferença do tamanho das partículas. Então, não vai ser a opção correta. C, destilação fracionada. Já explicamos a destilação fracionada na questão anterior, né, que é quando eu tenho uma separação de líquidos pela diferença da temperatura de ebulição. Item D, filtração, em seguida destilação simples. Vai ser a nossa opção correta. Por quê? Porque para me tirar a primeira areia, eu vou filtrar, né? Vou utilizar um filtro na qual o material filtrado vai ser a areia, né, que é o material sólido, e a água salgada, no caso a água com sal, vai passar pelo filtro. Depois de separar a areia da água salgada, nós vamos utilizar a destilação simples, que é quando eu separo o material sólido de um material líquido, né? A destilação ela vai trabalhar com a evaporação, né? No caso, a água ela vai evaporar, né? Vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ficando somente o sal, né? Separando o material líquido do material sólido. Opção correta, item D de dado. Agora nós vamos para a quarta questão. Tem-se as seguintes misturas: chumbo misturado com ferro e nós temos a acetona misturado com a água. Os processos mais adequados para a separação de seus componentes são, respectivamente. Pronto. Primeiro vamos trabalhar com a separação do chumbo com ferro. Chumbo e ferro são 2 metais, né? 2 materiais sólidos. Se são materiais sólidos, vou trabalhar com fusão, né? Então, no caso aqui, vai ser uma fusão fracionada, né? Que é quando um dos materiais ele vai ser fundido, ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido, separando do material sólido. Lembrando que essas separações vão trabalhar com temperatura de ebulição, tá ok? Então, no caso aqui, vai ser a opção B ou a opção C. Separamos o chumbo do ferro através da fusão fracionada. Agora, vamos separar a acetona da água.
Então, no caso, pode ser a decantação ou pode ser a destilação. A decantação, pessoal, não vai ser por quê? Porque a decantação trabalha com material sólido e o outro material líquido, né? Que é como eu falei, né? Partículas muito pequenas vão decantar devido à diferença do tamanho, né? Do tamanho muito pequeno e vão decantar de forma bem lenta, né? No caso, ao fundo do recipiente. Desculpa. Então, no caso, a opção correta vai ser destilação. A destilação trabalha com evaporação. E no caso aqui, quando eu misturo a acetona com a água, a acetona ela vai ser bem mais volátil que a água, que é isso. Ou seja, a temperatura de ebulição da acetona é bem menor que a temperatura de ebulição da água, fazendo com que a acetona ela evapore primeiro, separando da água, ok? Então, no caso aqui, destilação. Opção correta, C. Quinta questão. Submetendo-se a areia aurífera, essa areia aurífera, pessoal, explicando, é uma areiazinha muito fina, né? Uma areiazinha em pó. No caso, ela é misturada com a corrente da água, né? Os grãos de areia, bem mais leves, são arrastados, separando-se dos grãos de ouro. Esse método de separação é denominado. Muito bem, vamos entender, né? Nós temos uma areia aurífera, que é uma areiazinha em pó, né? Há uma corrente de água, no caso, os grãos de areia, bem mais leves, são arrastados, separando dos grãos de ouro. No caso aqui, pessoal, dentre as opções, a flotação ela não vai ser por quê? A flotação é quando eu formo flocos, né, de gás, na qual vão atrair as sujidades de um líquido, fazendo com que esses flocozinhos de gás fiquem pesados e decantem, né, na água. Trabalhamos com a flotação, inclusive, nas ETAs, né, nas estações de tratamento de água. Levigação. A levigação é quando eu tenho, né, dois materiais sólidos, né, sendo que, ao entrar em contato com a água, no caso a corrente da água, um dos materiais, por ser muito leve, são arrastados, ou seja, diferença de densidade, né? Vai ser arrastado pela água, fazendo com que o material mais denso não seja arrastado. Então, no caso, vai ser a opção B, levigação. No caso aqui, o pozinho, ele vai ser arrastado pela água, né, que é um material bem mais leve, fazendo com que, né, os grãos de ouro, né, por ter uma densidade maior, fiquem, então, no caso, opção B de bola. Sexta questão. Na sexta questão, nós temos aqui uma figurinha, né, para representar melhor o enunciado da nossa questão e um entendimento. Nós temos aqui um equipamento, né, um equipamentozinho de laboratório. No caso aqui eu tenho um becker, né, 2 beckers, na verdade, tem um funil, né. Nesse funil, a gente vai colocar um papelzinho de filtro, né, que vai servir para fazer uma filtração. Esse equipamento, pessoal, ele é utilizado principalmente para separar, no caso, o método relacionado, que é a filtração, separar um componente sólido de um componente líquido, né? Então, dentre as opções, ele vai ser utilizado para separar o quê? A. Uma mistura de álcool e água? Não. No caso aqui, álcool e água vai formar uma solução, né? Então, no caso aqui, para me separar álcool de água, eu vou ter que utilizar uma destilação, né? Então, na qual um deles vai evaporar mais rápido. Então, não vai ser a opção correta. B. Qualquer sistema heterogêneo? Não, né? Sistema heterogêneo é aquele que eu consigo visualizar 2 ou mais fases, né? Então, eu posso ter muito bem 2 materiais sólidos, sendo que eles não vão passar pelo filtro. Então, não é a opção correta. C. Um sistema homogêneo líquido? Também não. Se os 2 componentes são líquidos, os 2 vão passar pelo funil, pelo papel de filtro. Então, não vai ser a opção correta. D. Um sistema heterogêneo sólido-líquido? Sim.
A opção correta é item D. Por quê? O material sólido vai ficar preso no papel de filtro, aqui no funil, sendo que o componente líquido vai passar pelo funil, ficando no becker de baixo, separando a mistura. Opção correta, item D. E agora nós temos a sétima e última questão, né? Considere os seguintes sistemas. 1. O ar liquefeito, né? Lembrando que na forma líquida, se está liquefeito, né? Ou seja, passou do estado gasoso para o estado líquido. 2. Cloreto de sódio fundido, o sal na sua forma líquida, porque quando ele se funde, ele passa do sólido para o estado líquido. 3. Solução aquosa de carbonato de cálcio, ou seja, o carbonato dissolvido em água. 4. Água e óleo, que é a nossa misturazinha clássica, né? Mistura heterogênea, que sempre a gente utiliza para exemplificar misturas heterogêneas, água e óleo. E nós temos o 5 como o hidrogênio liquefeito, ou seja, o hidrogênio na sua forma líquida. Então, a destilação fracionada, o método aqui de separação de misturas, ele pode ser empregado na separação dos componentes de. Então, assim, pessoal, destilação fracionada, a gente viu que é quando eu tenho a separação de uma solução não azeotrópica, né, de dois líquidos, na qual vão ser separados pela diferença da temperatura de ebulição. Então, no caso aqui, eu vou ter que separar componentes, né? Aqui, pessoal, eu vou de cara no item 1. Por quê? Ar liquefeito. No ar, nós temos vários componentes, né? Várias substâncias. Podemos citar aqui o exemplo, né? Do atmosférico, que tem oxigênio, tem hidrogênio, tem nitrogênio, vapor de água, né? Então, para me separar esses componentes, né, eu posso estar separando na sua forma líquida através da destilação fracionada. Então, eu já sei que a opção correta vai ser o item A. Ah, professor, mas o hidrogênio liquefeito? O hidrogênio eu só vou ter ele. Então, qual outro material que eu vou separar do hidrogênio? Não vai ter, né? Então, não vai ser a opção correta. Então, a gente reafirma a opção A como sendo a correta. Então, aqui a gente finaliza a correção da nossa atividade, ok? Bom, turma, chegamos aí ao fim da nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado e aprendido, né, que é o mais importante. A gente vai trabalhar com outras atividades domiciliares agora no mês de abril, né, porque o momento é de ficar em casa. Eu espero que vocês aproveitem os estudos de vocês em casa e a gente vai estar aí para tirar qualquer dúvida, tá ok? Um abraço.